Versículo 1. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino. Sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Versículo 3. Então mesmo Daniel sobrepujou esses presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. O rei pensava constituir sobre ele, sobre todo o reino. Então, versículo 4, os presidentes e os príncipes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Então os presidentes e os príncipes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do rei, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Então os inimigos de Daniel tentaram encontrar pecado nele. Preste atenção que eu vou te dizer hoje aqui. Se tu tiver juízo na cabeça, preste atenção que eu vou falar para você. A Bíblia diz que eles não acharam nenhum pecado em Daniel. Não acharam pecado, ele era um homem santo. Então eles disseram o seguinte: já que não tem pecado nele, então nós temos que ter uma estratégia para parar esse homem. Como é que a gente para alguém que não tem pecado? Como é que a gente para alguém fiel? Existe uma maneira do diabo parar alguém que não está em pecado. Você sabia que um crente pode estar sendo fiel, mas o diabo parar este crente? Um cristão, irmãos, ele pode estar fiel, ele pode estar sem pecado, mas o diabo parar ele. O diabo neutralizar a ação dele, ele não consegue produzir, não consegue avançar, não consegue crescer, não consegue dar resultado, não consegue servir a Deus, não consegue funcionar. Ele parou no tempo, estagnou, congelou no tempo. Mas ele é santo. Ele não tem pecado. Como é que o diabo para essas pessoas? Versículo 5. Então, estes homens disseram: nunca achamos ocasião alguma contra esse Daniel. Se não acharmos contra ele se não acharmos ocasião alguma contra ele, Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então, versículo 6, estes presidentes e os príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros, governadores, concordaram em promulgar um édito real e confirmar a proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, disser uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Vamos parar a vida de oração dele, que eu quero ver para onde é que ele vai. Irmãos, um crente santo, fiel, que não ora, não vai para canto nenhum. Mesmo sendo santo, mesmo sendo fiel, mesmo sendo justo, ele fica paralisado, sem uma vida de oração. E eles sabiam disso. Já que a gente não acha nenhum pecado nele, então vamos impedir dele orar. Vamos arrumar uma estratégia para impedir dele orar. Irmãos, você acha que o diabo, ele não está 24 horas por dia maquinando uma estratégia, um plano para fazer você parar de orar, não? O diabo, irmãos, ele vai estar 25 horas por dia, ele vai arrumar mais uma hora, maquinando uma maneira de fazer você parar de orar, de impedir a sua vida de oração.
Porque ele sabe que mesmo você sendo crente, sendo santo, sendo fiel, se você não orar, a sua vida não avança. Você não conquista, você não cresce, você não prospera, você não prova das promessas de Deus. Você fica paralisado, congelado. Ah, mas eu sou santo, eu sou fiel, eu não estou pecando. Mas isso aí não vai fazer você ser abençoado. O que vai fazer você ser abençoado é uma vida de oração. E o diabo inventou ali uma maneira, vamos arrumar aqui uma maneira dele, de proibir ele de orar. Aí no versículo 8 diz: agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o édito, para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Versículo 9. Por esta razão, o rei Dário assinou o edito, e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito, como é que chama isso aqui? Não, ou é edito ou é edito, é um nome assim. Estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto, bora ler de novo. Versículo 9 diz: por esta razão, o rei Dário assinou o edito, ou edito, e a proibição. O decreto, era um decreto lá, amém? A gente está muito acostumado hoje com um decreto, né? Então esse negócio aí era um decreto. Tem tradução que até usa esse termo aí, decreto. Ele assinou, ele estabeleceu um decreto que o Daniel não ia mais orar. Olha aqui para mim um minutinho. Irmãos, não é o Dário que vai fazer isso, né? Não é o rei Dário que vai fazer isso. Mas na nossa vida vai surgir coisas que vão decretar o fim da nossa vida de oração. Vai surgir coisa na sua vida que vai decretar o fim da sua vida de oração. São coisas que parece que elas dizem para você: pois você não vai mais orar? Pois eu vou agora impedir você de orar? Às vezes é um emprego. Teve uma pessoa que tinha uma vida muito perturbada, era dependente químico, era completamente escravo dos vícios. E a gente ganhou essa pessoa para Jesus aqui na igreja. E ele estava firme na igreja, estava bem, começou a fazer o rema, estava uma maravilha. Deus estava abençoando a vida dele, financeira, emocional, ministerial, estava uma maravilha. Estava até começando a fazer a obra, uma maravilha. Aí surgiu um emprego para ele, e esse emprego destruiu completamente a vida espiritual dele, jogou ele de volta no mundo, nas mãos do diabo, para sofrer pior do que antes dele ter se libertado. Um emprego, irmãos, decretou o fim da vida espiritual dele. Às vezes, irmãos, é uma ocupação. Às vezes é uma coisa que a gente está fazendo, que está decretando o fim da nossa vida de oração. A Bíblia diz que Marta, por exemplo, eram os afazeres que estavam impedindo ela de buscar a Deus. Está lá em Lucas 10. Eram as ocupações do dia a dia. Ela se encheu de coisa para fazer e não tinha mais tempo de orar. A Maria estava lá orando nos pés de Jesus lá, mas Marta não tinha tempo para Jesus. Ele disse: você não está conseguindo mais me servir, porque você está sobrecarregada com muitas coisas. Você trouxe para um monte de coisa para a sua vida, e essas coisas estão impedindo você de me servir. Às vezes a gente inventa um monte de coisa, irmãos, e aquilo ali decreta o fim da sua vida de oração. Amém? Aqui foi o rei Dário que determinou: você não ora mais. Às vezes são as suas ocupações do dia, que parece que elas dizem para você: pois você não ora mais. Às vezes é a preguiça espiritual que está decretando
o fim da sua vida de oração. Está dizendo para você, você não ora mais. Às vezes é o sono que diz para você, pois você não vai mais orar. Às vezes é o cansaço legítimo. Você trabalha muito e o cansaço está dizendo para você, você não ora mais. Chegou um tempo que eu trabalhava de servente de pedreiro para pagar o rema. Irmãos, e quem sabe o que é a rotina de servente de pedreiro sabe que é pesado. Aí eu trabalhava o dia inteiro, e aí de noite ia para o rema. Quando eu entrava dentro do ônibus, eu desmaiava dentro do ônibus. Quem me ressuscitava todo dia era o Regis. Porque eu desmaiava dentro do ônibus, apagava, o Regis era que me acordava, senão eu não conseguia nem acordar, passava era direto, de tão cansado que eu ia. E tinha dia, irmãos, que o cansaço era tão grande, que o diabo parecia que dizia, você não vai orar, você não vai para o rema, você não vai ler. Mas, irmãos, eu passava por cima daquilo ali e nunca deixei o diabo impedir a minha vida de oração. Eu dava um jeito, eu disse, olha, pode dar o sangue na canela, mas eu não vou perder a minha vida de intimidade com Deus, eu dependo disso. Amém? Então o rei, aí no versículo 9, decretou o fim da vida de oração. Você tem algum rei na sua vida decretando o fim da sua vida de oração no momento? Analise aí. Tem algum rei aí na sua vida? Tem alguma coisa na sua vida decretando a sua vida de oração? Determinando que você não vai mais conseguir orar? Faça aí uma autoanálise. Versículo 10. Daniel, pois, quando soube do decreto, quando Daniel percebeu a estratégia do diabo, ele disse, espera aí, eu tenho um negócio bom para você. Irmão, é isso que nós temos que fazer. Quando você perceber o plano do diabo, a estratégia de Satanás, para poder paralisar você, você tem que reagir. Foi o que Daniel fez. Entrou em sua casa, havia no seu quarto janelas abertas, do lado de Jerusalém. 3 vezes no dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Irmão, eu digo sempre, no meu livro que eu vou escrever sobre oração, eu digo sempre, o segredo da vida de oração é você criar o costume, o hábito. Se você tiver um hábito, se você tiver o costume de orar, o diabo não consegue impedir você de orar. Alguém consegue impedir um noiado de cheirar crack, de fumar droga, de cheirar cola? Não. Eu já vi, o meu irmão já trabalhou um tempo, ele tinha uma loja de sandália chamada Sandacota, e eu ajudava ele na loja de sandália. Aí a gente jogava os restos, né? Que a gente fazia a sandália, jogava no lixo. Sabe o que acontecia? Os noiados iam lá para o lixo, pegar porque tem a cola, né? Que cola a sandália, e a gente jogava no lixo. Aí aqueles restos daquele material ficava o cheiro da cola. Eles iam lá, botavam tudo aquilo dentro de um saco e eles ficavam cheirando aquilo ali. A gente via, meu Deus, que coisa monstruosa. Você acredita? Porque eles não tinham dinheiro para comprar cola, mas davam um jeito, irmãos. Esses drogados, eles dão um jeito. Por quê? Porque ele tem um hábito. O hábito, irmão, é um vício. Só que o vício é um hábito ruim. E o hábito mesmo é um vício bom, um vício saudável. E o vício é um hábito doentio. Mas o hábito é um vício. Entre aspas. Então, o Daniel, ele era viciado, ele era dependente de oração.
Quando disseram, você não vai mais orar, ele disse, só se for 3 vezes ao dia. Só se for 3 vezes ao dia, eu vou intensificar mais. Ele orava 1 vez ao dia, o costume era esse, orar 1 vez ao dia. Mas aí ele intensificou, ele disse, pois eu vou orar 3 vezes ao dia agora. É assim que a gente tem que fazer. Quando você percebe uma coisa tentando impedir você de orar, você diz, pois eu vou orar mais agora. Você percebe uma coisa tentando impedir você de ler, pois eu vou ler mais agora. Você percebe uma coisa tentando impedir você de ser dizimista e ofertar, depois eu vou dobrar minha oferta agora, eu vou fazer o dobro. Você percebe uma coisa tentando impedir você de vir para a igreja, pois eu vou mais cedo hoje. O diabo começa a inventar coisa, parece que você não vai na igreja, pois eu vou mais, hoje eu vou só de ruim, eu vou meia hora antes hoje, eu vou abrir a igreja. Núbia, prepara a chave aí que eu vou abrir a igreja hoje, que o diabo disse que eu não ia para a igreja, e eu vou abrir a igreja hoje. E ainda vou sair depois do último. Ele reagiu àquilo ali. Amém? Amém, minha gente? Amém. No versículo, aí diz assim, ó, versículo 11, né? Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante de Deus. Então se apresentaram ao rei e a respeito do édito real, disseram-lhe, porventura não assinaste o édito, pelo qual todo homem que tivesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, a não ser a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, dizendo, esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então respondeu o rei, então responderam ao rei, dizendo, Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do édito que assinaste. Antes, 3 vezes ao dia faz as suas orações. Ouvindo, versículo 14, o rei, nessa palavra, ficou muito penalizado. A favor de Daniel, prostrou-se dentro do seu coração, livrá-lo, e até pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então, aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe, sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum édito ou decreto que o rei estabeleça pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançasse na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel, o teu Deus a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazido uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei selou com o seu anel, e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Versículo 18. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Versículo 19. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se à cova, chamou para Daniel uma vez, uma voz triste, e disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus Altíssimo, dar-se-á a ocasião que o teu Deus a quem tu continuamente serves tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo, e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus.
E ordenou o rei. Olha que coisa interessante, irmãos. Olha o resultado da vida de oração, da perseverança de Daniel. Olha o resultado. Ordenou o rei, e foram trazidas aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, os seus filhos e as suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhe esmagalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam diante de Deus, o Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio dura eternamente. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele salvou e livrou Daniel das covas dos leões. Então Daniel, pois, prosperou no reino de Dário e no reinado de Ciro, o persa. E continua. Irmãos, olha o tanto de milagre que aconteceram aqui. Primeiro, o rei se converteu. Segundo, os inimigos de Daniel foram destruídos. Terceiro, Daniel foi tremendamente abençoado a partir daquele momento. A vida dele mudou da água para o vinho. Tudo porque ele não permitiu que aquele decreto, que aquele intento maligno impedisse, paralisasse a vida de oração dele. Cadê o louvor? Vem para cá. Irmãos, não importa o que seja, qualquer coisa que tente impedir a sua vida de oração é do diabo. E o diabo só quer impedir a sua vida de oração porque ele sabe o poder que tem a sua oração. O diabo sabia: se esse cara continuar orando, esse homem vai se converter, esses meus servos aqui vão morrer, esse reino vai ser transformado, ele vai prosperar nessa terra, e eu vou ficar chupando o dedo, e eu vou ser envergonhado. O diabo sabia disso, por isso que ele queria paralisar a vida de oração de Daniel. Então nós temos que analisar o que é que está tentando decretar o fim da nossa vida de oração. O que é? O que é que tenta impedir a nossa vida de oração? O que é que tenta parar a nossa vida de oração? O que é que tenta desanimar a nossa vida de oração? E nós devemos fazer exatamente o que Daniel fez. Devemos reagir contra isso e intensificar mais ainda a nossa vida de oração, para nós termos esse resultado que ele teve. Amém? Vamos orar? Se você puder ficar de pé, fique. Nós vamos orar em nome de Jesus.